Fala galera, vamos falar sobre direito civil. Estamos praticamente encerrando o nosso assunto sobre direito civil e o tema hoje é o debate hoje, né, de um modo geral. O tópico do edital é contratos que trazem aí uma amplitude nesse termo dos contratos dentro do Código Civil: compra e venda, empreitada, prestação de serviço, corretagem, transação, mandato, depósito, enfim. Qual que é a minha sugestão a vocês? Doutrina: prestação de serviço, mandato e empreitada. Esses 3 pontos eu tenho que pesquisar na doutrina. Jurisprudência: vamos trabalhar hoje, mas eu quero que vocês leiam. Jurisprudência relacionada à locação, tá? E os efeitos próprios e conexos da locação no contrato de trabalho. Eu já vou trabalhar isso com vocês, mas convém dar uma lida em alguns julgados, tá? Outros pontos: leitura da legislação pura e simples, resolução de várias questões sobre o tema, porque é isso que o concurso acaba cobrando de vocês, tá? E o que eu quero discutir aqui? O trabalhador é contratado pelo empregador e o empregador cede o imóvel para o empregado, tá? Encerrou o contrato de trabalho, o empregador quer o quê? Quer o imóvel de volta. E o empregado fala assim: não vou sair. E aí o empregador tem que se valer de alguma medida para isso. Qual é a medida cabível a ser utilizada pelo empregador primeiro? E antes disso, há algum interesse ou possibilidade do empregador pretender a retomada desse imóvel, mesmo que esse trabalhador se disponha a pagar aluguel, por exemplo? Vejam só, a base dessa locação é justamente a pré-existência de um contrato de trabalho. Não havendo a saída por parte do empregado, o empregador vai pedir, através de uma ação de despejo, que esse trabalhador saia, tá? Que esse ex-empregado saia. E aí eu vou buscar elementos lá na lei da locação, que no artigo 63 fala o seguinte, ó: julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvados os dispostos no parágrafo seguinte. Aí ele trata, por exemplo, de um prazo de 15 dias entre a citação e a sentença da primeira instância, houverem decorrido mais de 4 meses, por exemplo, e ele traz outras hipóteses. Artigo 63 da Lei de Locações. O que eu quero discutir aqui com vocês? Primeira coisa, aspecto processual do problema. Competência de quem? Olha, eu posso defender 2 teses aqui. A primeira: a locação decorre de uma relação de trabalho. Decorrendo a locação de uma relação de trabalho, caberia em tese aqui ação de despejo de competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, a jurisprudência tende a entender que a natureza autônoma dessa locação ou dessa ação de despejo, também propriamente dita, desloca essa competência para a justiça comum e não para a Justiça do Trabalho. Porque aqui existe uma locação intrínseca à relação contratual e, havendo essa locação com uma modalidade de ação cabível, que é a ação de despejo, que ela não se insere propriamente numa ação possessória, como é a manutenção, reintegração de posse ou interdito proibitório, a competência não seria da Justiça do Trabalho. A hipótese por distinção, distinguish, não entraria na ressalva da súmula vinculante do Supremo quanto às ações possessórias, caindo sobre a justiça comum a competência para julgamento da matéria. Essa tese da competência da justiça comum é uma tese que se desenvolve com mais força. Tendem, inclusive, os tribunais do trabalho a decidir que, nesse contexto aqui, a competência da ação de despejo não é da Justiça do Trabalho, tá? É da Justiça Comum. Agora, existem alguns tribunais que equiparam essa ação de despejo a uma ação possessória, porque ela é uma espécie de reintegração de posse. E aqui temos um julgado bastante paradigmático do TRT da 22ª Região, que já tive a honra de ser juiz, de 2018, em que se fala que há competência, nesse caso, da Justiça do Trabalho, de modo que essa situação revela, na verdade, uma ação possessória da espécie reintegração de posse, cuja competência, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é da Justiça do Trabalho,
desde que relacionada a uma relação de trabalho de gênese, uma relação de trabalho nuclear prévia, e não da justiça comum. Galera, prazo para retomada, o prazo para saída do trabalhador. Eu vou seguir essa linha dos 30 dias também, de acordo com o artigo 63 da Lei de Locações. É essa alternativa que eu tenho, é esse caminho que eu sigo, ok? Mas eu tenho uma outra situação aqui. Vejam que eu trouxe a hipótese a vocês de um contrato de utilização de imóvel do empregador em que o empregado trabalha para o empregador e detém essa moradia aí como uma causa relacionada ao contrato de trabalho, uma benesse relacionada ao contrato. Mas e se houver uma contratação ou um contrato de locação paralelo, desvinculado da relação de trabalho? Olha, você trabalha para mim, meu empregado, mas eu tenho uma casa para alugar, você quer alugar? Quero. Contrato esse aluguel ou loco essa casa desvinculada da relação do contrato de trabalho. De quem será a competência nesse caso aqui? Da justiça comum ou competência da justiça do trabalho? Evidente que da justiça comum, porque nesse caso sim eu tenho uma contratação ou uma locação autônoma em relação à relação de trabalho. Eu loquei o imóvel não para propiciar a esse sujeito melhores condições para trabalhar para mim. Eu loquei porque eu tenho um contrato paralelo com ele e não é vinculado à relação de trabalho. Competência da justiça comum. Encerrou o contrato, eu tenho 30 dias para sair? Nesse caso não, porque o contrato tem uma regulação autônoma. A locação não está inserida como cláusula contratual do contrato de emprego. Ela é desvinculada, autônoma em relação ao contrato de emprego. Nesse caso, ela permanece independente do fim do contrato de emprego. A ressalva que se faz é a seguinte: quando a locação tiver por elemento alguma vinculação com o contrato de emprego, ou seja, acabou o contrato de emprego, termina a locação, aí sim eu posso defender a competência da Justiça do Trabalho. Fora isso, competência da Justiça Comum. Valeu, pessoal, sigamos firmes aí com novos debates. Muito obrigado.